Você já sentiu o ar gelar, mesmo estando a milhares de quilômetros de distância? Eu senti, quando ouvi o que o Dr. Aristorn desenterrou. A tela mostrava imagens gélidas e desoladoras da costa siberiana, um deserto branco e silencioso. De repente, a estática e um ruído branco engoliam tudo, dando lugar a pulsos, sequências de rádio codificadas e anacrônicas capturadas por um equipamento amador. Não era um sinal comum, eu percebi, mas um eco de algo profundamente perturbador. O Dr. Aristorn, um recluso e brilhante analista de sinais para uma discreta fundação de pesquisa em telecomunicações aqui em Barrary, tinha sua rotina. Passando noites a fio monitorando anomalias eletromagnéticas, e foi numa dessas noites, na escuridão do laboratório, que ele interceptou o sinal de rádio. Era diferente, complexo. Uma frequência arcaica que vinha de uma área da Sibéria oficialmente desabitada, e Thorne sabia disso. A análise preliminar foi rápida e assustadora, não era natural nem interferência. Mas uma mensagem estruturada e repetitiva, contendo dados científicos codificados de uma era passada. Thorne sentiu um calafrio, algo extraordinário, algo perigoso. Tinha sido descoberto. As primeiras tentativas de decodificação trouxeram fragmentos, termos científicos como projeto Borealis, distorção temporal, limiar de coerência e referências a sujeitos humanos. A datação não deixava dúvidas, apontando para o auge da Guerra Fria. Thorne consultou os bancos de dados e os registros oficiais, revelando que a área era um antigo posto meteorológico soviético, desativado há décadas. Contudo, não havia nenhuma menção ao projeto Borealis, nem a experimentos de tal magnitude. A discrepância entre o que o sinal insinuava e o que os registros públicos diziam era gritante. O mistério se formava, levantando a questão: o que de fato aconteceu naquele posto isolado. Eu tinha um sinal, a anomalia, algo do passado, preso no tempo, vindo de um deserto gelado, mas o que significava, já que a resposta não estava em livros didáticos? Thorne, o Dr. Aristorn, não era homem de desistir. Sua rede era vasta, subterrânea. Ele falou com radioamadores veteranos, historiadores de ciência marginal, pessoas que guardavam segredos. E os sussurros começaram a surgir, rumores de um projeto experimental soviético nos anos 70, algo ambicioso, perigoso, física de partículas não convencional, era o termo. Um ex-colega de Thorne, agora um jornalista investigativo na capital, desenterrou algo. Um memorando desclassificado do KGB estava pesadamente censurado, quase ilegível. Mas os poucos fragmentos eram assustadores, anomalias inexplicáveis, perdas de pessoal. A localização era perto do ponto de origem do sinal e a data, a mesma do suposto projeto. A investigação de Thorne não passou despercebida. Uma ligação anônima, com uma voz grave e sotaque, avisou: certos segredos devem ficar enterrados. Dr. Thorne era um ex-oficial de inteligência que o aconselhava a parar, insinuando uma lenda urbana, talvez uma conspiração política, ou algo sobre armas biológicas. Tentaram desviá-lo. Mas Thorne não mordeu a isca. Ele sentia a ciência, a física, por trás daqueles pulsos. Ele percebeu algo crucial. O sinal não era uma transmissão única, mas um loop, uma mensagem que se repetia, sempre igual, porém com pequenas, quase imperceptíveis variações, como um disco arranhado, preso no tempo. Ele precisava de alguém que soubesse. Alguém que estivesse lá. Sua busca o levou a Ania Petrova, uma física aposentada que havia trabalhado em programas espaciais, nos bastidores, programas que por vezes cruzavam consciência de fronteira. Relutante, ela ouviu Thorne, e ao ouvir os termos científicos do sinal, as datas e a localização, reconheceu tudo. Então, a verdade começou a se desenrolar. Projeto Borealis, ela disse. Um nome que ecoou no silêncio da sala. Era um projeto clandestino, liderado por um homem brilhante e implacável, Dr. Viktor Volkov. O objetivo: manipular o espaço-tempo em pequena escala,
usar cobaias humanas, criar uma vantagem militar que mudaria tudo. Ela confirmou o projeto, foi interrompido. Mas não por falta de sucesso ou por ter sido desmantelado, foi interrompido por incidentes incontroláveis. A Draia, Ania Petrova tinha um olhar de quem viu o inferno, e a história eu sabia. Só estava começando. Ana Pires, a Dra. Petrova daquele pesadelo, me entregou um diário, era pequeno, gasto, com as páginas amareladas, escrito num russo apertado e codificado. Pertencia a um colega dela, um tal de Dr. Sergei Ivanov, que foi secretamente transferido para o projeto Borealis. Eu senti o peso daquele caderno, nas minhas mãos era a chave. Eu sabia. Comecei a decifrar as páginas, levou horas. Cada linha era um soco no estômago. O diário detalhava os estágios finais do experimento, não eram termos técnicos secos. Mas sim, observações de um homem apavorado. As entradas ficavam cada vez mais frenéticas, quase ilegíveis. Ele escrevia sobre efeitos residuais, dissociações temporais nos sujeitos. Palavras como estranho, horrível, incontrolável se repetiam como um mantra de terror. Os cientistas estavam perdendo o controle. Ele registrava. Os sujeitos de teste não estavam apenas sendo deslocados no espaço-tempo, pareciam estar se tornando desincronizados com o tempo normal. Não era só uma questão de ir e vir, era de existir fora do fluxo. O projeto, eu percebi, não tinha sido interrompido no sentido usual, ele tinha colapsado. A leitura final do diário me fez gelar o sangue. Dr. Vitor Vasconcelos, o Volkov deles, no pânico de um experimento final que saiu horrivelmente errado. Percebeu a verdade? Ele tinha criado uma anomalia temporal, uma coisa autossustentável ali dentro da instalação, as cobaias humanas, e talvez alguns cientistas também. Estavam presas num bolsão temporal, o tempo ali dentro se distorcia, se repetia, infinitamente. O sinal de rádio que Ares da Silva estava captando não era uma transmissão do passado. Nem uma gravação antiga, era um vazamento do presente, um presente que nunca acabava, uma mensagem que se repetia sem parar, tentando, de alguma forma, enviar instruções de escape. Ou um aviso desesperado. O maior perigo não era que o projeto pudesse ser reativado, mas sim que a anomalia ainda existia. Estava ativa, contida ali precariamente. Como uma bomba relógio silenciosa, eu entendi tudo. A instalação não tinha sido abandonada, ela foi lacrada, selada para conter aquela anomalia. Ir até o local seria arriscar ser absorvido pela mesma distorção, virar mais uma daquelas vozes presas no loop, mas o sinal não parava, aquela repetição incessante. A ideia de pessoas presas num loop eterno, fora do tempo, me consumia, eu não podia ignorar. Não conseguia, eu tomei a decisão, uma equipe mínima, eu iria para a Sibéria. Armado com aquele diário, era um salto no escuro. Eu sabia que o que eu encontraria lá poderia desafiar toda a minha compreensão da realidade, colocar minha própria existência em risco. Mas o eco daquele horror era alto demais para ser silenciado. Eu tinha que ir. O que vimos lá, na imensidão gelada da Sibéria, foi um pesadelo congelado no tempo. Eu, Aris Toledo. E nossa pequena equipe, o físico quântico Dr. João Pereira e a especialista em segurança Mariana Silva, chegamos ao ponto. Era um posto isolado. Uma cicatriz na paisagem branca, o gelo cobria tudo. Mas a estrutura ainda estava lá, intacta. Uma cápsula do tempo soviética selada por décadas. Entramos, o ar era denso, parado. Com um cheiro metálico e de ozônio, o laboratório principal parecia ter sido abandonado. De repente, equipamentos da era soviética ainda estavam ligados. Luzes bruxuleavam em painéis. Luzes bruxuleavam em painéis. Fios expostos e ali, no centro, os emissores de rádio, eles pulsavam, transmitindo o sinal, aquele mesmo loop incessante que eu havia capturado do meu pequeno escritório em Barueri. Encontramos os registros finais diários do Dr. Viktor Volkov, páginas e páginas de desespero científico. Ele detalhava a criação da anomalia. A singularidade temporal,
O acidente que não foi um acidente, mas uma consequência inevitável. Volkov sabia o que havia feito, sabia que não podia parar. A tensão era palpável, cada passo ecoava no silêncio daquele lugar esquecido. Então, chegamos à câmara de contenção principal, uma porta de aço maciço. Mariana abriu com cuidado. Lá dentro, uma janela de observação blindada, e através dela eu vi figuras humanas, distorcidas, espectrais. Elas cintilavam em um campo de energia azulado, como fantasmas presos em um filme antigo. Rebobinando e avançando ao mesmo tempo, eram sujeitos do projeto Borealis, as cobaias, os cientistas que não conseguiram escapar, presos em um estado de repetição e desintegração temporal. Eles estavam lá, eternamente, no momento final do experimento. Suas instruções de escape ecoavam pelo tempo, manifestando-se como sinal de rádio que eu havia captado. Um lamento. Uma tentativa desesperada de comunicação, presa em um ciclo infinito. A verdade era brutal. O projeto Borealis não falhou, ele teve sucesso de uma forma terrível. Criou uma singularidade temporal estável. Um bolsão de realidade onde o experimento nunca terminou. As vítimas estavam presas ali, em um loop perpétuo, fora do nosso tempo. O governo soviético, percebendo o horror e a impossibilidade de reverter ou destruir a anomalia sem risco catastrófico, fez a única coisa que pôde selar o local: escondeu-o. Confinou o inferno. O sinal de rádio não era do passado, era um vazamento do presente. Do deles, uma tragédia científica congelada. Nós documentamos tudo, cada detalhe. João coletou dados científicos. Mariana fotografou cada canto daquela prisão temporal. Mas não intervimos. Não havia como. Qualquer tentativa de resgate ou interferência direta seria fútil. Perigosa, entrar lá era arriscar ser absorvido pela mesma distorção. A história termina com um relatório. Eu o apresentei a um conselho internacional, cientistas, agências de segurança. Detalhei a natureza da anomalia, a necessidade de monitoramento permanente não intrusivo. O posto foi selado novamente, sua localização e o que ele contém se tornaram o segredo mais bem guardado do planeta. Eu, Aris Toledo, voltei para casa. Mas nunca fui o mesmo. A imagem daquelas figuras distorcidas me persegue. Dediquei minha vida a garantir que tal experimento nunca mais seja tentado. O sinal de rádio ele continua a se repetir. Na imensidão gelada, o eco de um experimento impossível e uma tragédia esquecida sussurra para sempre.